E aí, pessoal, seja bem-vindo. Me chamo Lucas Araújo, sou empresário e terapeuta. E por conviver muito nesse ambiente de empresários e tudo mais, eu conheço muitos empresários que sentem um vazio. Empresários que não conseguem encontrar sentido naquilo que eles estão fazendo. E muitas vezes, esses empresários ganham dinheiro, muitas vezes esses empresários têm as suas empresas bombando, mas não são felizes. Ou seja, eles não conseguem se realizar na profissão. Isso é uma dor super comum. Por quê? Porque as profissões criadas pós-iluminismo são profissões totalmente distantes de uma possível realização de um ser humano. E todos os movimentos que surgiram ultimamente, fizeram com que os empreendedores se tornassem pessoas distantes de coisas transcendentes, de coisas que de fato fazem sentido. E é por isso que existem tantos empresários com depressão. E eu quero falar com você hoje, que é empresário e sofre com isso. Você não consegue encontrar sentido, Você não consegue trazer um propósito para o seu negócio. Você não consegue empreender com propósito. Você não consegue trazer um bem comum, um bem maior para o seu negócio. E eu te entendo. Porque eu já passei por isso. Tá? Eu já passei por isso. E eu consigo identificar filosoficamente e na prática como que isso se dá. Ok? Então, fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou falar como que você vai trazer um propósito para o seu negócio. E você já deve ter visto, no título desse vídeo, por que muitos empresários fracassam. E quando eu coloquei o título, eu não quis dizer que muitos empresários fracassam só na empresa, mas também na vida pessoal. Então aqui eu vou falar de empresas, falar de negócios e vou falar dos donos do negócio, porque não tem como você falar de uma empresa e você não falar da pessoa que ganha a empresa, que é o empreendedor. A empresa é a materialização das ideias do dono, do que o dono tem em mente, do que o empreendedor tem em mente. Então, se eu não falo do dono, se eu não falo com o dono, eu não consigo melhorar muitas vezes a empresa dele. Então, o meu objetivo com esse vídeo é fazer com que a tua empresa cresça mais da maneira correta e você se sinta mais realizado naquilo que você está fazendo. Ok? Eu sei que muitos de vocês não se sentem. E por isso muitos chegam ao fracasso. Eu conheço diversos amigos, empreendedores, empresários que chegaram, vivem em constante fracasso, porque fracasso todo mundo pode chegar, mas vivem em constante fracasso por não ter clareza dessas coisas, tá? E na Propósito, que é a nossa mentoria, a gente fala muito bem sobre isso, ok? Bom, por que a maioria dos empresários não conseguem se sentir realizados? Vamos aqui para a tela do meu iPad, você entenda por que muitos empresários não se sentem realizados. Vou começar que nós chamamos de formas. Eu não vou entrar muito no conceito para que você entenda, para que você não se aprofunde nisso, mas as formas são coisas transcendentes que não existem na matéria, mas que todos nós precisamos. Como, por exemplo, o amor. Tá? E formas que são universais. Uma universal é que está presente em todo o homem. Está presente em todo o ser. E esse homem que empreende, ele precisa dessas formas universais. Quais são essas formas universais? Não vou entrar muito no conceito do que é forma, tá? Porque não cabe aqui, é um assunto filosófico e eu não vou adentrar nisso. O conceito de amor, servidão, compaixão. E muitas vezes, o empreendedor, ele não consegue materializar isso no negócio. E o negócio dele é que toma a maior parte do tempo dele.
E tempo é vida. E vida é o quê? É narrativa. Por que uma vida é narrativa? Porque ela tem começo, meio e fim. A história que está sendo contada. Uma das coisas que diferencia o homem do animal é que o homem tem a capacidade de contar uma história. Existe história ali. Então, um dos conceitos de vida, uma das definições de vida pode ser tida como narrativa. Ok? E toda narrativa precisa de um sentido. Certo? Precisa de um sentido. E quando eu não tenho clareza do sentido, eu perco a finalidade. E perdendo a finalidade, eu perco a ordem. Com a ordem, eu logo estou em desordem. Então, muitos empreendedores vivem uma vida desordenada nessas coisas e por isso acabam fracassando, porque tem clareza do sentido e não conseguem materializar mais transcendentais, vamos chamar assim, que é a maior parte do tempo dele. Tempo é vida e vida é narrativa. Então, se vida é narrativa, sentido, ela precisa ter um final. História e toda narrativa precisa de um eixo, de um ponto que é narrado aquela história. Então, se eu for contar a história de um livro, eu preciso ter um ponto principal que aquele livro é um eixo que se baseia aquele livro. Então, o título do livro geralmente é esse eixo, que se baseia a história daquele livro. E aí, eu quero que você se faça a seguinte pergunta. Qual que está sendo o eixo da minha narrativa, o eixo da minha história? O que está guiando a minha história? Por que eu faço o que eu faço? Os empreendedores, por não saberem responder essa pergunta, eles não sabem responder o porquê que eles fazem o que fazem, eles sentem esse vazio, essa falta de sentido, e acabam fracassando. Ok? Então, toda história precisa de um eixo narrativo. Ou melhor, toda história tem um eixo narrativo. Só que quando esse eixo narrativo é errado, o empreendedor fica desordenado e logo sem sentido. E acaba fracassando e desordenando na vida dele. E agora eu vou explicar como que o empreendedor vai escolher um eixo narrativo para a vida dele. No que é que vai ser guiado a vida daquele empreendedor? E a empresa daquele empreendedor. Lembra que eu falei de negócio? Eu falei que o negócio ele é guiado pelo empreendedor, pelo dono. E se o dono não está bem, se o dono está desordenado, ocorre que a empresa vai estar desordenada. Então é necessário que o dono saiba disso. E que o dono tenha o eixo narrativo correto, porque a empresa também tenha. Se a empresa tem, ela vai ser guiada para o caminho certo. Vai ter de longo prazo, uma visão com sentido. Ok? Só existem 4 eixos narrativos possíveis para o homem. E aqui eu vou mostrar para você na tela do meu iPad. Existem 4 eixos narrativos possíveis para um homem. E aqui em cada ponta eu vou colocar imaterial, material, objetivo, subjetivo. Lembrando que eu estou falando de vida. E vida é tempo. Se você dedica o seu tempo no seu negócio, é necessário que você saiba disso aqui. Preste atenção. Se você é empreendedor, não sai disso aqui, cara. Isso aqui pode estar colocando ou mais dinheiro no teu bolso, ou te dando mais estabilidade, ou não te dando mais estabilidade. É muito importante que você entenda isso. O que eu vou falar é o eixo subjetivo material. O que é o eixo subjetivo material? O eixo, quando eu falo eixo, é o centro que a tua vida está sendo guiada. O primeiro é o subjetivo material. O que é subjetivo e material? É algo que não depende de você, que é subjetivo a você e que é necessário a matéria para que aquilo seja cumprido. Ou seja, o
prazer. Esse aqui é um empreendedor que coloca o prazer como centro da vida dele. Esse empreendedor aqui, geralmente é o que enche a cara, que chega o final de semana, ele muitas vezes trai a esposa, porque ele colocou o prazer como centro, né? Colocou o prazer como Deus, certo? Isso se chama hedonismo. E tudo que é material muda, tudo que é material é inconstante. E esse empreendedor, geralmente, é o empreendedor com resultados abaixo da média, que não consegue ter resultados significantes. Por quê? Porque ele sempre vai viver em constantes altos e baixos. É aquele cara impulsivo, é aquele cara que ele não vai conseguir atrair as pessoas certas para o time dele, certo? O empreendedor aqui, ele tende a ser muito inconstante, porque ele está em busca de coisas materiais subjetivas. O prazer ele é inconstante. Se você às vezes está com vontade de comer um sushi, você está indo comer o sushi, você chega lá, o sushi está estragado. Ou no caminho você bate o carro. Então depende de diversas e diversas coisas para você ter o sushi. Né? Você ter o prazer, aquele prazer que você quer, né? De comer o sushi. Então o prazer ele sempre vai ser subjetivo, por isso ele não pode ser o centro da sua vida. E muitos empresários caem nessa e não conseguem ter constância. Chega na segunda-feira ele está morto, porque ele bebeu o final de semana inteiro. O empreendedor tem que ter noção disso. O Deus da vida dele não pode ser o prazer. O Deus da vida dele não pode ser o prazer. Aqui, já no segundo eixo, que é o eixo objetivo material, está o eixo narrativo da prosperidade. É aquele cara... Por que é objetivo e material? Porque é metrificável. Então, quando eu busco riquezas, eu estou conseguindo ser objetivo naquilo. Estou conseguindo ser objetivo. Material, porque é um bem material. Riqueza, dinheiro. Ainda é na parte de baixo. Ok? Por isso é material. Esse cara ainda não vai conseguir, muitas vezes, ter o pleno resultado. O cara que ganha tudo, que tem dinheiro, né, que tem resultado, porque ele focou nisso, o eixo narrativo da vida dele é isso, só que ele sente um vazio. Por quê? Porque ele está focado apenas em coisas materiais, e coisas materiais mudam, coisas materiais são inconstantes. Esse cara aqui geralmente é o cara que vive com vazio no peito, é o cara que não encontra sentido. É o cara que às vezes entra em depressão, porque ele tem solidão. Ele vive só. Então esses dois eixos narrativos aqui não fazem sentido para um empreendedor. E se o empreendedor quiser construir uma história de sucesso, uma história que faça sentido, uma história que atraia as pessoas certas para o time dele, os clientes certos para comprar o produto dele, ele precisa trocar o que se baseia a história dele, a história da empresa dele, e passar a ser uma coisa imaterial, subjetivo. O que é essa coisa imaterial, objetivo? Vamos ver se vocês sabem o que é. Imaterial e objetivo. É servir. Por que é objetivo? Por que servir? Servir os seus clientes, servir os seus colaboradores. Por que é objetivo? Depende de você. Se o mundo acabar, se tudo acabar, você vai continuar servindo. Continuar servindo. Da prosperidade, não. Se quebrar, se os bancos quebrarem, provavelmente você fica sem o seu dinheiro. Então depende de outras coisas também. Ok? Servir você. Mas é uma coisa imaterial. Está visível, muitas vezes aos nossos olhos. Se materializa, óbvio, com as nossas ações, mas muitas vezes não está visível. Ok? Então, o terceiro eixo narrativo é o servir. Eu não vou entrar no quarto, tá? Só nesse terceiro aqui. E é que mora, de fato,
sucesso do empreendedor. Por quê? Porque o servir vai atrair os colaboradores certos. Aquele que serve ajuda. E aquele que serve também vai ajudar os seus clientes. E aquele que serve os seus clientes atrai mais clientes. E aqueles clientes que são servidos compram novamente. E aqui é que mora a parada. Olhar para o lucro do cliente. Então, se o objetivo do empreendedor for servir os colaboradores, se o objetivo do empreendedor, vou parar aqui, for servir os colaboradores, for servir as pessoas que estão em volta dele, ele vai começar a prosperar. Ele vai conseguir ter essas coisas. Ele vai conseguir ter a prosperidade, ele vai conseguir ter o prazer. Só que agora de maneira bem mais substancial, de maneira bem mais efetiva, de maneira com sentido. Consegue materializar, ele consegue trazer as coisas que estão dentro dele para a empresa dele. Agora ele consegue achar um sentido naquilo que ele está fazendo. E se ele vê o sentido naquilo, ele tem mais foco, ele tem mais determinação, ele tem mais motivação e ele tem aquele sentimento de vazio no peito. Por isso a importância de você empreender com propósito. Isso aqui foi uma aula que eu poderia ter cobrado, né? Mas eu tenho certeza que vai ajudar muitos empreendedores a darem um sentido. Isso aqui a gente consegue aprofundar muito mais e eu falo sobre isso na minha formação empresarial, que é a Propósito, né? Onde eu peguei ali os meus 9 anos empreendendo para ajudar vocês empreendedores a construir negócios sólidos, lucrativos, né? E com propósito e com sentido. Fechou? Então, se você quiser saber mais dessas coisas de negócio, de business, desenvolvimento pessoal para negócios, clique no link na descrição, né? E participa aí. E para finalizar, cara, você que é empreendedor, você precisa ter um sentido. Você precisa ter um propósito. Você precisa ter um eixo narrativo que vai fazer sentido. E o eixo narrativo que faz sentido é o servir. O eixo que faz sentido para você, para os seus clientes, para os seus colaboradores é o servir. Se você não estiver servindo essas pessoas, uma hora ou outra você vai cair no materialismo. E quando você cair no materialismo, você vai entrar na inconstância. E a inconstância vai te gerar falta de resultado, ou seja, insucesso, fracasso. Não queira isso para você. Busque uma vida constante, pautada na verdade e uma vida com sentido. Você que é empreendedor, preste muita atenção nisso que eu te falei. Tamo junto. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e até o próximo vídeo.